Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta. Gente, eu tenho um vídeo aqui complicado, segura aí. Ensino muito para as minhas alunas encontrou com um homem que seja adolescente, pede um favor. Até para que os adolescentes, os meninos comecem a entender qual é o lugar deles. Eles estão ali para servir uma mulher. Homens sirvam mulheres. Então eu chego nos lugares e eu falo: você pode abrir essa garrafa pra mim, por favor? Você pode pegar minha mala, por favor? Ai, será que você... É maravilhoso uma mulher que ela faz isso. Não é mandando, é tipo... Ai, você como homem forte, você pode só fazer um favorzinho pra mim? E aí tem uma carinha no final, aí tem tem um jeitinho. Isso é muito legal. Só de fazer isso já tem uma outra postura. Você acha que eu pego minha mala e coloco lá em cima no negócio do avião e depois eu tiro? Você acha que eu vou chegar ali embaixo, descer aquela escada com a minha mala? Eu vou chegar... Moço... Ah, deixa eu pedir um negócio. Eu vou te incomodar muito se eu pedir pra mandar minha mala. Tudo bem se eu não puder. Você acha que o cara vai falar assim? Não. Se falar, tudo bem também. Mas de maneira geral, o homem fala, claro. E aí quando o cara termina e tal, você fala, nossa, mas tem sido difícil encontrar homens gentis como você, viu? Obrigada por isso. Será que esse cara não vai se sentir, nossa, que legal? Isso significa que eu sou menos, que eu sou fraca, que eu tenho que eu faturo pouco, pra que eu significa não tem que você é nada mais. a ver. Entendeu? Se você tem problema com esse livro, por favor, esse conteúdo não é pra você. Direto ao assunto, gente. Eu só penso em duas palavras: conveniência e manipulação. Não vejo outra coisa diferente que resumiria a novela. É sério que estão ensinando as nossas mulheres a pensar desse jeito? É sério? Isso aí não é só um verniz, uma fachada de boa moça? Ou eu tô ficando maluco, meu Deus? Ó, vamos lá. A Bíblia nos ensina que o nosso linguajar deveria ser sim, sim, não, não. E qualquer coisa diferente disso é procedência do capeta. Ou isso aqui não é manipulação? Tô ficando doido? Quem que é o pai da mentira? Ou ela não consegue levantar. Você não vê? Ela falando, mas você acha que eu vou levar... Ou seja, mentira. Não é possível que você, independente sendo homem e mulher, que você compactue com mentira. Eu não acredito nisso. Para pra pensar, gente. Alguma coisa não está errado? Aí nós vamos ensinar os nossos adolescentes a serem capachos de mulher? Ao invés de você ensinar o seu filho a ser homem, ou seja, assertivo, dominante, correto, a ser responsável. Não. A gente vai ensinar a servir as mulheres em todos os seus caprichos. Mas para não ficar nas minhas palavras, eu já citei alguns versículos bíblicos, vocês já viram. Vamos ler aqui, 1 Tessalonicenses 4:6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Está escrito aí. Porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. 1 Coríntios 13, ó. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses. Não folga com a injustiça, não, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você acha mesmo que uma mulher que agiria dessa forma, de forma manipulativa, ela está agindo com amor? Você tem certeza disso? Pelo que eu vejo, no que a Bíblia diz, definitivamente, não. Quero deixar alguns exemplos para vocês de mulheres que, no agora eu estou falando do meu ponto de vista, que merece receber ajuda e aquelas que não merecem. Biblicamente, tem exemplo bíblico, ok? A primeira seria a Rebeca e o servo de Abraão. Gênesis 24. Eu aconselho que você leia o capítulo completo para que você mesmo tire a sua própria conclusão e veja todos os detalhes, para que não tenha versículo isolado, ok? Vamos ser honestos intelectualmente aqui. Fechou? Basicamente acontece o seguinte: o Abraão,
que era o pai do Isaac, já estava ficando velho, chegou no servo dele e falou, ó, vai lá na terra da casa do meu pai lá, busca uma mulher para casar. Aí eles fizeram um símbolo, né, uma coisa simbólica lá, que era da época, de firmar um contrato ali, coisa do tipo, tal, um compromisso, papapá, ele sai. No meio do caminho ele começa a orar a Deus, fala, ó, se eu encontrar uma moça assim, assim, assado, cozido, frito, se ela fizer isso, é essa aí. Antes que ele termine a oração, a moça aparece. E a moça muito solícita, oferece água para ele tomar, para o camelo dele, moça educada, tal. Olha a diferença. Ele nem ajudou. O cara era desconhecido e ela ajudou o cara. Você pode dizer até que é uma época diferente, mas hoje em dia nós temos mulheres dessa forma? Difícil, né? Temos também o Jacó e a Raquel, Gênesis 29. Teve um problema de família, o Jacó sai da casa dele. Sem nada, igual o Chaves, só com a trouxinha. E ele, ó, camba no mundo. E ele tá indo em direção aos parentes da mãe dele. Certo? Que no caso é essa moça aqui, a Rebeca. Então ele tá indo para casa dos parentes da Rebeca. Chegando no caminho, ele encontra a Raquel e ela tá trabalhando. Ela é pastora das ovelhas do pai dela. E aí tinha que servir água pro gado, né, para as ovelhas e tal. E ele vai lá e ajuda e tira a pedra do poço. Eu acredito que os poços lá não era brinquedo. Talvez o poço era até maior que os nossos. Então não era brinquedo para uma moça carregar. Claro que talvez a moça daquela época era mais forte, ou talvez não. Eu não sei. Mas enfim, ele foi lá e ajudou. Mas foi voluntário. Ele não foi manipulado a fazer isso. Olha a diferença. Agora vamos a uns exemplos ruins. Que nós temos a Dalila com o Sansão. Falar para você que o Sansão também era boa coisa, também não posso dizer. Mas o foco está nas mulheres, né? Então, para pensar. A Dalila não tratou o Sansão mal, em hipótese alguma, mas ela manipulou ele, literalmente. Porque os inimigos do Senhor, afinal de contas, do Sansão era nazireu. E aí tinha os filisteus que queriam acabar com a vida do Sansão. E chegaram para ela e fizeram um acordo. Ah, assim você vai ganhar isso, isso e aquilo, papapá, papapá. Descubra qual que é o motivo da força dele para que a gente chegue lá e ela manipulou ele. Tratou ele super bem, cuidou dele e deu ruim, né? Deu ruim pro Sansão, né? Podemos colocar também na novela aqui, a mulher de Potifar. Na Bíblia coloca o José como um cara bonito. Boa aparência, tal, de postura. Querendo ou não querendo, o José é um cara diferenciado por quê? Ele estava em posição de escravo. Você escutou bem? Posição de escravo. O cara era tão de Deus, era tão bom, que o senhor dele, que era o segundo no reino do Egito, só sabia o pão que ele comia na mesa dele. O resto, o José tomava conta. E aí, essa mulher que não era muito honesta, né? Ao invés de ficar com o marido, não, ficou de olho no José. E ficava importunando ele o tempo inteiro para pegar ele e... Tá ligado, né? Levar ele para as cabeças. E ele sempre fugiu. Ele falou, ó, eu temo a Deus e eu tenho respeito ao meu Senhor. Ele me deixou tomando conta de tudo isso aqui. Só que você é propriedade do meu Senhor, eu não posso tocar em você. E ele sempre fugia. Mas aí chegou um ponto que não tinha ninguém na casa, ela pegou ele e acabou ficando com a túnica dele porque ele saiu correndo. Aí foi a famosa denunciação caluniosa, e vocês sabem muito bem que tem a expressão da mulher de Potifar na nossa legislação, certo? Ou não? Você sabe muito bem disso. Então, assim, podemos ver aqui alguns exemplos de mulheres que valem a pena um homem se dedicar a cuidar e outras que não. Mesmo porque estamos falando de mulheres estranhas. Elas não são da sua família, não é sua esposa, não é sua namorada. Querendo ou não querendo, hoje em dia, na nossa sociedade moderna, não existe a polícia. E tem os pais e tem os irmãos também. Para que o vídeo não fique muito longo, eu quero deixar um exemplo aqui da Diná com o Siquém. Tá? E basicamente aconteceu o seguinte. Jacó, lá, que é o pai da Diná, eles estavam em uma terra distante, tal, que não era do povo de Deus, era uma outra terra. E a Diná saiu para passear para ver as filhas da terra lá, da terra nova. Só que os irmãos não estavam com ela e o Jacó também não estava. O que aconteceu?
esse Siquém aí, ele era um dos príncipes da região, mas ele pegou ela e aí você tá ligado, né? Teve uns abuses. Então, gente, o que é complicado nessa história é que ela se colocou numa posição de risco, porque ela saiu numa terra distante. Na Bíblia não dá muitos detalhes do horário, nem a estrada onde ela estava, o caminho que ela fez, não. Mas ela estava numa terra distante, sem a proteção de seus irmãos e do seu pai. Então isso é ou não é assumir um risco? É. E hoje em dia não está acontecendo isso? Você não está vendo aí muitos imigrantes não documentados, para que a gente seja politicamente correto, estão afetando mulheres na Europa? Será que a gente não devia rever nossos conceitos em alguns sentidos? Para pensar. Se nós continuarmos agindo dessa forma que nós estamos agindo hoje, nós não estamos na hookup culture, né, que é uma cultura de massa de liberação sexual, ou melhor, de libertinagem, aonde as mulheres se divertem com os caras do topo, e ambos estão errados, e aqui embaixo os homens estão servindo as mulheres. Fica na friend zone. Elas estão lá em cima brincando, até uma certa idade, na smash zone. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar aí pra você. E embaixo aqui, ela se diverte, né, vamos dizer assim, na friend zone, recebendo os cuidados, sendo servida pelos gados, pelo beta provedor. Casamento tem funcionado? Ou é só divórcio? Ou a gente não está perdendo com isso? Como sociedade a gente está perdendo. Literalmente. A família é tida como uma instituição que não deu certo, né? Que não dá, que não presta, que é algo antigo, que não funciona, que é um perigo, né? Que a posição de marido é um perigo, que é uma coisa doentia, né? Baseado na Bíblia, eu posso dizer para você, responsabilidade sem autoridade é escravidão. O meu Jesus morreu para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, liberdade. Então pensa o seguinte, o cara ele é responsável por cuidar da mulher e não vai receber a devida benevolência, como está escrito na Bíblia. Ele vai assumir uma responsabilidade com você que é mulher, de servir você, e ele não recebe uma contrapartida? Desculpa, não é o que está aqui. Efésios 5 mostra totalmente diferente. Então eu não sei você que é homem e não é cristão, mas aqui, na Bíblia do meu Senhor, mostra totalmente diferente. Um homem ele só assume o risco de morrer pela mulher como Cristo morreu pela igreja quando ela se submete a ele, quando ela respeita ele em tudo. É o que está escrito. Fora disso, desculpa, não vale a pena. E como eu disse, você pode questionar tudo o que eu digo, mas eu estou falando para você. Está escrito aqui. Se você quer continuar acreditando em fábula, em conversa para boi dormir, e aí, você é gado mesmo? Acho que não, né? Então para pensar, jovem. Ao invés dessa senhora ensinar as mulheres a serem moderadas, castas, ou seja, virgem, vou falar a palavra aqui, virgem, equilibrada, ou seja, não tem esse negócio de fé nas malucas, não. Uma mulher equilibrada, centrada, boa dona de casa, que ama o marido, que ama o filho, que respeita o marido. E o foco é o quê? A palavra de Deus não ser blasfemada, não. Seja manipulativa. Receba favores dos homens e finja que você é boa moça. Vou perguntar para você, meu jovem, qual berço você quer ficar? Eu fico por aqui.